Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Nuvem, e hoje eu quero falar a respeito do vídeo que nós colocamos ontem aqui no canal Além da Nuvem, Apagão em 2024. Será? Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Esse vídeo deu um pouco de polêmica e eu quero comentar a respeito dele. Primeiramente é importante citar que esse vídeo ele tem um padrão diferente, ele é mais curto e a gente está testando um novo formato que vai ser usado lá no canal de notícias, que é o canal Nuvem News. Sim, nós temos também o canal Nuvem News, caso você não conheça. Eu com a Rô, minha esposa, a gente apresenta. Tem vídeos dela aqui também. Conforme vocês podem ver aqui, né, ela fala bastante sobre transtornos de personalidade, transtorno narcisista, mitomania, entre outros. Comentamos notícias a respeito do que está acontecendo pelo mundo, lives sobre polêmicas aqui do YouTube. Então aproveite e se inscreva lá que nós estamos aperfeiçoando o canal. Eu deixei o link na descrição do vídeo, direto para o Nuvem News aí, para quem quiser, é o @NuvemNews. O que nós fizemos nesse vídeo aqui basicamente foi traduzir uma notícia que foi retirada diretamente do site GMU, né, ou gmu.edu, da George Mason University. Tá? Então, a notícia que nós mostramos, ela é integralmente aquilo que você vai encontrar na notícia original publicada pela universidade que publicou o estudo. Tá? Então esse é um padrão realmente de notícias que nós queremos trazer. E agora eu vou falar um pouco de alguns aspectos, né, sobre esse assunto que vale a pena a gente levar em consideração. Vai ter um apagão da internet em 2024? Isso é real? Isso é fake? Isso é uma narrativa? Enfim, eu vou falar sobre esses pontos aí. Se você pesquisar, diversos sites aí já mostraram isso, né? Em agosto de 2023, por exemplo, no Olhar Digital do UOL, Apocalipse da internet, quais seriam as consequências do fim do serviço? Já imaginou o que aconteceria com um mundo se a internet simplesmente acabasse? Quais as consequências para os diversos setores da sociedade? Isso também foi mostrado no site Fox Weather, que foi inclusive a entrevista com o professor Peter Becker, que foi aquele que a gente mostrou que coordenou o estudo da Universidade George Mason. Então eles estão criando uma espécie de laboratório de aviso antecipado, recebendo verba do governo, né, para casos aí de tempestades solares que venham a provocar na Terra tempestades geomagnéticas. E as maiores, né, tempestades que fossem muito grandes ou forem muito grandes podem causar problemas aí na rede de internet, né, principalmente nas redes de rádio, de transmissão via rádio, e isso afetaria com certeza aí a telefonia móvel, num primeiro momento a telefonia celular. Se teria potência ou poder ou não para fritar, digamos assim, as redes de fibra ótica, etc., aí eu já não tenho as informações científicas, eu acredito que ainda não foram publicadas essas informações. Então, de fato, pode sim ser apenas uma narrativa, como existem muitas narrativas, tá? É importante citar também que já aconteceu algo do tipo em 1859, no chamado Carrington Event, que foi também uma tempestade geomagnética que aconteceu durante o auge do período solar. Atingiu a magnetosfera da Terra e foi uma das maiores aí já registradas. Se você for ver o que aconteceu nesse dia, que foi associado a uma grande ejeção de massa coronal, ou seja, dessas erupções de gases ionizados a alta temperatura que provém da coroa solar, essa é a definição, né? Isso gerou ali auroras polares que foram vistas em todo o mundo, desde o hemisfério norte até o Caribe. Sistemas de telégrafo em toda a Europa e América do Norte entraram em pane. Em alguns casos, os telegrafistas receberam choques elétricos. Alguns postes de telégrafos ficaram com faíscas, que eram esses postes, né? Parecem com fios de luz, no caso, mas que eram usados para o telégrafo, que era essa antiga forma de comunicação à distância, né? O telégrafo foi um equipamento de comunicação inventado em 1837
Ele utilizava corrente elétrica para enviar pulsos que continham uma mensagem codificada em pontos ou linhas. O código utilizado na comunicação do telégrafo recebeu o nome de código Morse, que também foi inventado pelo mesmo inventor do telégrafo, o pintor Samuel Morse, onde se comunicava por códigos, utilizando fios que conectavam essas longas distâncias. E eles foram afetados, danificados. Então isso poderia acontecer também num sistema de distribuição de energia elétrica, e é isso que eles estão falando, tá? Se isso acontecer, isso afetaria as redes elétricas, vamos traduzir aqui, porque hoje a gente tem muito mais redes elétricas do que em 1859. E também as redes de internet, fibra ótica, etc. Essas grandes torres de telecomunicação, tudo isso provavelmente seria afetado em uma situação extrema. É isso que diz ali o professor Becker. E ele disse o seguinte, que essa é a primeira vez na história da humanidade que houve uma interseção do aumento da atividade solar com a nossa dependência da internet e a nossa dependência econômica global da internet. Então, essas são as implicações, né? Isso cria um cenário favorável aí a um possível apagão. Agora, ele também disse que há cerca de 10% de probabilidade de que na próxima década algo realmente grande aconteça e possa acabar com a internet. Então, ainda que ele tenha falado isso, ainda que tenha muito alarmismo em torno disso, ainda que as pessoas estejam preocupadas, o próprio cientista disse que as chances são de 10%, uma chance em 10. Também, aqui no site Chrome, traz essa questão, né? Fortes tempestades solares podem derrubar a internet? O cientista diz que é possível. A gente vai ver que é o mesmo cientista ali, né? O Peter Becker. Também é dito nessas notícias, você vai encontrar essa informação, o pico de atividade é de janeiro a outubro de 2024, que seria o momento mais perigoso disso acontecer, né? Ou seja, no ano que vem. Algumas considerações minhas a respeito disso. Algumas pessoas disseram assim, Márcio, mas isso é narrativa. Se a gente vai falar de narrativa, existem basicamente duas narrativas principais, né, em torno desse assunto. São agendas que são propostas por diferentes grupos que vão se manifestar no mundo sob uma roupagem politizada ou política. Uma vai ser mais abraçada pela esquerda e outra vai ser mais abraçada pela direita. Uma delas vai falar do aquecimento global, de como nós estamos poluindo e como isso é o fator principal para a nossa temperatura estar aquecendo na Terra. Do outro lado, a gente vai ter uma outra narrativa que diz que o Sol está se aquecendo e que isso tudo é parte de um ciclo planetário, um ciclo cósmico, e que a Terra vai se aquecer naturalmente, basicamente. Então são debates aí científicos, né? E esses debates devem ser analisados com base em argumentos. Então a gente precisa analisar os dados técnicos para a gente poder comentar isso com clareza. Então o que está sendo dito sobre esse assunto do apagão, ele tem todo um pano de fundo que está relacionado a várias mudanças que estão acontecendo pelo mundo. A gente está vendo temperaturas mais elevadas, a gente está vendo um processo de inversão magnética. Essas tempestades são tempestades geomagnéticas. As tempestades solares, elas desencadeiam na Terra tempestades geomagnéticas, né, que afetam o campo magnético, distorcem esse campo magnético que a Terra possui ao seu redor. Então, independente disso, quando a gente fala de narrativas, isso é uma narrativa. Uma outra teoria também é que essa é uma narrativa para que eles possam promover um apagão da internet lá na frente. É uma possibilidade. Existem outras possibilidades, como um ataque hacker, um ataque, um cyberataque que vai promover ali um apagão e as pessoas vão ficar sem saber o que fazer até que a normalidade seja reestabelecida.
Alguns falam que isso poderia provocar um novo reset. Tem um filme, inclusive, que foi colocado em cartaz na Netflix, que se chama O Mundo Depois de Nós. Esse filme é com a Julia Roberts, inclusive, e é um filme bem interessante, que vai falar disso. Para não dar spoiler aqui, eu vou falar para você assistir. Vou recomendar que você assista, para você entender um pouco a respeito dessa questão toda. Mas esses são cenários, evidentemente, mais dramáticos, mais extremos, que a gente deve sim ficar atento e analisando aí as possibilidades para o futuro. Só que, em termos de ciência, eu recomendo sempre analisar os dados coletados pelos cientistas. Então existem dados. Não tem como você falar, o cara está mentindo, isso é uma narrativa. Quando existe um artigo científico, ele é publicado com base nesses dados. Os dados podem ter falhas na interpretação, erros na interpretação. Isso pode acontecer, porque os critérios, as premissas podem estar equivocadas. Isso é uma possibilidade. Agora, não tem como ele fraudar um experimento desse. Até tem, mas isso seria um crime, seria uma fraude. Se ele apresenta um artigo acadêmico com dados falsos, etc., ele vai ser rechaçado da comunidade científica. Ele pode perder a sua permissão para exercer a profissão. Seria uma fraude, basicamente. Notando que um artigo científico é uma pesquisa ou comunicação científica publicada em uma revista especializada, também denominado documento científico, e ele é publicado justamente para que seja revisado pelos pares, ou seja, por outros acadêmicos e cientistas da mesma área, justamente para reduzir a chance de falhas na interpretação ou mesmo de fraudes. É bom notar que no caso do Peter Becker, da George Mason University, ainda não há um artigo científico definitivo sobre isso, apenas o anúncio do início de um trabalho de um laboratório especializado em detectar atividades fora do comum na superfície solar. Porém, também é fato que existem inúmeros artigos científicos já publicados e revisados por pares sobre, justamente, monitoramento de atividades na superfície solar. Então, já existe base o suficiente dentro da ciência para se falar em aumento da atividade solar e seus impactos sobre a Terra no momento presente que estamos vivendo. E podemos ver isso claramente com o aumento de temperatura que temos experimentado nos últimos meses, inclusive em nosso país, o Brasil. Inclusive, no canal Nuvem News, na aba Comunidade, a última postagem que fiz foi sobre a temperatura média em todo o país, batendo recorde em novembro pelo 5º mês seguido, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em média 1,5 graus Celsius a mais do que a média registrada entre 1991 a 2020, que era de 25,3 graus e passou para 26,8 graus Celsius. Se existem artigos sendo publicados, estudos sendo feitos, é porque existem dados a serem coletados. Por exemplo, existe esse site de monitoramento solar, que é o solarham.net. Você vê aqui diferentes imagens. O que são essas imagens? São diferentes sondas que monitoram a atividade solar em diferentes comprimentos de onda, que nos permitem ter esses resultados aqui. E aqui as manchas solares, que você pode ver, que são as atividades mais intensas ali na coroa solar. Agora, aqui você tem um gráfico que mostra o nível dessas solar flare, que vão ou que têm o poder de provocar tempestades geomagnéticas. O que realmente pode dar problema seriam as tempestades que estão classificadas aqui do X, desse lado, principalmente as do R5. Essas são as ameaças de solar flare no momento. Então nós temos 99% de nível C, aqui o verdinho, 40% de nível M e 0,5% de nível X. Tá? Então a probabilidade é de meio para 100, ou de 1 para 200.
é uma probabilidade muito baixa ainda de acontecer. Você pode fazer esse monitoramento diariamente nesse site aqui. Então eu não vejo como algo assim para você se desesperar ainda nesse primeiro momento, mas para ficar atento e monitorando. E em relação a narrativas, eu falo bastante disso no Instituto Licentia no Conspiratorium, que é um dos cursos do Instituto Licentia. No caso, este aqui, ele está presente em alguns dos pacotes aqui em cima. Depois, se você quiser, você entra lá e vê. Ali a gente vai falar muito sobre essa questão de teorias da conspiração, fábricas de trolls e fazendas de propaganda, guerra híbrida, real ou fake, a pós-verdade, a história das conspirações, os falsos teóricos da conspiração, tecnocracia e revolução industrial 4.0 e outros assuntos, programação preditiva na indústria cultural. São vários os assuntos ali que a gente trata. E em uma dessas aulas especificamente, sobre mass media e os 3 tipos de meios de comunicação de massa, eu falo um pouquinho sobre isso. Na verdade, a aula é toda sobre isso, né? Onde a gente vai falar sobre a sociedade do espetáculo e da era dos simulacros e simulações. Aqui no minuto 8h40 aproximadamente dessa aula 3 do primeiro módulo do Conspiratório. Academicamente falando, existe um estudo sobre isso, que é necessário a gente compreender a base desse estudo para a gente poder entrar em algo mais profundo e mais complexo, conforme nós vamos entender no decorrer dessa aula. O advento da internet e das tecnologias digitais de comunicação no final do século XX conduziu pensadores como Jean Baudrillard, em 1970, a proclamar a emergência da sociedade do espetáculo e da era dos simulacros e simulações. Para os pensadores franceses da época, a era das imagens, sejam elas digitais, virtuais ou protéticas, estava a engolir a realidade e a instituir um regime autocrático de falsificação do real. Então os pensadores franceses dessa geração de Jean Baudrillard proclamam que nós estaríamos entrando numa espécie de era de simulações, um simulacro da realidade. Literalmente, um regime autocrático de falsificação da realidade. E você percebe que isso é algo bem à frente do seu tempo, né? Porque ainda não estávamos na era da internet, e sim na era da propagação da mídia, imprensa e televisão. Jornais, revistas e televisão e cinema. Então, Jean Baudrillard já antecipou que, assim como no filme Matrix, a tendência é que nós começássemos a viver uma era onde os detentores desses meios de comunicação seriam capazes de moldar a realidade à sua própria maneira, por meio da influência incutida nas mentes das massas por meio desses meios de comunicação de massa. Filmes, novelas, jornais, programas de televisão e etc. Então, esses assuntos são assuntos que nós abordamos aí com bastante seriedade no Instituto Licentia. Nem todos os temas que a gente trata no Instituto a gente pode trazer para a internet aberta, porque são debates extremamente polêmicos. Por isso eu te convido a se tornar aluno do Instituto Licentia e participar de grupos ali conosco no Telegram, aulas ao vivo e das centenas de aulas, somando-se aos milhares de alunos do Instituto Licentia já espalhados pelo país. Lembre-se de verificar se você continua inscrito aqui no canal Além da Nuvem, pois muitas pessoas dizem que foram desinscritas automaticamente. Se for o seu caso, reinscreva-se, deixa o like no vídeo para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e ativa o sininho embaixo do vídeo ali, ativa o sino e marca a opção Receber Todas, para você receber todas as notificações desse canal, sempre que lançarmos um novo vídeo ou marcarmos uma live, para que você não perca as lives e receba a notificação do YouTube.
ok? É preciso você programar ali para o YouTube entender que você dá prioridade aos conteúdos desse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.